Salve Maria Santíssima! Hoje vamos continuar ainda sobre o estudo do cânon bíblico, os deuterocanônicos e também a questão do embate protestante, que tantas vezes vai acusando os católicos. Vamos fazer um pequeno apanhado histórico sobre Lutero, sobre o protestantismo e o cânon bíblico. Vamos lá. Lutero ele foi um alemão nascido na cidade Eisleben, em 10 de novembro de 1483 e morreu em 18 de fevereiro de 1546, nessa mesma cidade, a qual nasceu. Lutero entrou de repente, inesperadamente, para o monastério dos padres agostinianos, em 5 de julho de 1505, e se tornou um monge. Por volta do ano 1510, iniciou uma revolta contra a Igreja Católica, conhecida como Reforma Protestante. Lutero questionava fortemente as doutrinas e os concílios católicos realizados até então, com o pretexto de que não estavam de acordo com as Sagradas Escrituras, e afirmava que as doutrinas da Igreja só deveriam ser extraídas da Bíblia, o que ficou conhecido como sola Scriptura. Lutero era um homem bom, aliás, bem controverso, melhor dizendo, e mudava de opinião quando lhe convinha, e seus argumentos eram deveras passionais. Quando as Escrituras lhe apraziam, ele as exaltava. Um exemplo do que ele fala, vamos lá. Mas eu, contra as palavras dos pais, dos homens, dos anjos, dos demônios, definidas não pelo uso antigo, não a multidão de homem, mas a palavra da majestade, uma eterna, a que eles são forçados a aprovar. Esta é a obra de Deus, não nossa. Aqui estou eu, aqui estou eu, aqui eu permaneço, lá eu glorifico, aqui eu triunfo, aqui eu insulto papistas, tomistas, henriquecistas, sofistas e todos os portões do inferno, e também as palavras de homem, apesar de santo. A palavra de Deus está acima de tudo. O poder de Deus me fortalece, tanto que eu não me importaria se milhares de Agostinhos, milhares de Ciprianos, milhares de igrejas do rei Henrique se opusessem a mim. Aqui foi uma frase, um pensamento de Lutero. Mas quando suas ideias eram confrontadas pela Escritura, ele logo tratava de repudiar as mesmas Escrituras, antes exaltadas, e evocava de imediato, subjetivamente, o poder divino, e falava o seguinte: tu insistes com o escravo, que de tal modo é as Escrituras, mas não as Escrituras inteiras, não melhor parte delas, mas certos lugares referentes às obras. Deixo este escravo para você. Eu insisto com o Senhor, que é o Rei das Escrituras, que se tornou para mim meu mérito, e o preço da minha justificação e salvação. Nele eu seguro, a ele eu me abro, e deixo para ti as obras, que, no entanto, nunca fizestes. Comentário aos Gálatas de Lutero, né? Ele vai comentando os Gálatas e vai colocando a soberania de Deus acima das Escrituras e vai negando algumas partes da Escritura. Ai, ai. Em outro momento, Lutero, ao ser confrontado com as Escrituras, disse que seu oponente, que ele não estava trazendo a melhor parte das Escrituras, mas somente certos versículos. Não podendo refutá-lo, apelou para a força divina, dizendo que o Senhor das Escrituras estava ao lado dele, ou seja, mesmo sendo refutado pelas Escrituras, ele estaria certo porque Deus estaria supostamente ao lado dele. E olha o que ele fala: eu não me importo com nada disso. Tu sempre insistes sobre o escravo. Eu sou forte no Senhor, que é o Senhor e Rei sobre as Escrituras. Eu não pergunto sobre todos os ditos das Escrituras,
muito embora tu trouxesses mais contra mim, pois eu tenho do meu lado o mestre e senhor das escrituras. Ou seja, ele colocava a escritura quando ele estava perdendo o debate, como se fosse a escrava de Deus, então Deus estava do lado dele, e mesmo que a pessoa desse uma surra de Bíblia nele, ele dizia que ele estava ganhando porque Deus estava do lado dele, ou seja, uma visão totalmente subjetiva da fé. Novamente, quando refutado pelas Escrituras, apelou para a proteção divina e falava o seguinte: e falava coisas que iam contra até a razão mesmo, né? Continuando. Com toda essa subjetividade e conveniência de Lutero, de acordo com a situação em que ele estava inserido, não seria de se estranhar que ele também fizesse o mesmo com o cânon bíblico, e, de acordo com as circunstâncias, negasse a inspiração dos livros bíblicos e rejeitasse-os para apoiar suas doutrinas. Lutero criticou o Antigo Testamento, o livro de Baruque, Judite, 1 Macabeus, e rejeitou Estés, 2 Macabeus, Tobias, Sabedoria Eclesiástica. Do Novo Testamento ele rejeitou Apocalipse, Hebreus, Judas e Tiago. Nas conversas de mesa, ele nega a inspiração de Esté, livros que os protestantes aceitam, e também o livro deuterocanônico de 2 Macabeus. Eu sou tão grande inimigo do segundo livro dos Macabeus e de Esté, que eu gostaria que eles não tivessem chegado a nós em tudo, pois eles têm perversidades pagãs demais. Os judeus estimam mais o livro de Esté do que qualquer um dos profetas, pois eles são proibidos de lê-lo antes de ter atingido a idade de 30 anos, em razão da matéria mística que ele contém. Está escrito no livro Conversas de Mesa, no número 24. Alguns protestantes, para tentar justificar que Lutero não negou a inspiração de Esté, argumentam que as Conversas de Mesa não foram escritas por ele, e sim por amigos que o acompanhavam. Isso é bem conveniente para o protestantismo, quando eles usam testemunhos dos pais da igreja, por exemplo, de Melito de Sardes e de Orígenes, contra os deuterocanônicos. Não se preocupem em pensar que também estes testemunhos não estão presentes em suas obras e foram escritos por outras pessoas que viveram séculos após eles. Mas quando o caso é Lutero, tratam logo de duvidar da veracidade, com o pretexto de que não foi escrito por ele. Ou seja, os próprios seguidores e amigos de Lutero teriam falsificado os escritos dele. Na disputa de Leipzig, Lutero mostra que rejeitava o livro de 2 Macabeus. Não há nenhuma prova do purgatório em qualquer parte da Sagrada Escritura que possa entrar no argumento e servir como uma prova, pois o livro de Macabeus não está no cânon. É de peso com os fiéis, mas nada aproveita com o obstinado. São disputas que ele teve aqui e ele falou isso, né? Continuando. Para negar a doutrina do purgatório, teria que também rejeitar a canonicidade do livro de 2 Macabeus. Novamente falando sobre o livro de 2 Macabeus, diz: certamente, como o primeiro livro poderia ter sido levado para o número das Sagradas Escrituras, então juntamente esse livro é lançado fora, embora haja algo de bom nele. Um daqueles que não são encontrados nas Bíblias hebraicas, no entanto, apresentam quase a mesma forma como outros livros da Sagrada Escritura, em grande estilo e linguagem, e não teria sido indigno de ser incluído na Bíblia, pois é um livro muito útil e necessário para a compreensão de Daniel. Por isso é útil para nós cristãos lermos e nos familiarizarmos com ele. Aqui ele aparece aceitar a canonicidade de 1 Macabeus, aceitando que esse livro explica as passagens do livro de Daniel, mas nega 2 Macabeus. Sobre o livro de Judite, o que dizia Lutero? Vamos lá. Se a verdade da história de Judite poderia ser estabelecida por evidência satisfatória, seria um livro nobre e belo, que pode muito bem encontrar um lugar na Bíblia. Existem erros e dúvidas tanto quanto as datas e nomes que eu não posso de forma alguma esclarecer. Mas se olharmos para ele como uma alegoria divina,
é um belo, bom, santo e rentável livro, que nós cristãos fazemos bem em ler, pois devemos então compreendê-lo como se um ser espiritual santo, poeta ou profeta, falou pelo Espírito Santo, que apresenta tais características, e através deles prega para nós. Obras de Lutero. Esses supostos erros já foram todos explicados no primeiro capítulo deste estudo, baseado nos estudos de Vigoureux e Calmette, o que prova que Lutero, além de não ser um bom historiador e pesquisador, não se preocupava nem um pouco em entender a mensagem do livro e o rejeitava por questões totalmente subjetivas. Sobre o livro de Baruch, Lutero fala o seguinte: de muito pouco valor é o livro de Baruch. Quem quer que o digno Baruch possa ser, de modo que eu quase o excluí juntamente com 3 e 4 Esdras, da minha tradução. Pois estes dois livros que nós não traduzimos, porque eles não têm nada nele que você não poderia encontrar melhor em Esopo. No entanto, admitimos Baruch, porque ele escreve tão fortemente contra a idolatria e mantém a lei de Moisés. Aqui Lutero parece aceitar Baruch como simplesmente devocional. Sobre o livro de Tiago e Judas. Em 1522, no prefácio de sua tradução alemã às epístolas de São Tiago e São Judas, ele nega a inspiração de ambos e assume que a epístola de Tiago contradiz a epístola de Paulo aos Romanos e que Judas não deve ser contado entre os livros para a confirmação da fé. O que ele fala é o seguinte: embora esta epístola de São Tiago fosse rejeitada pelos anciãos, eu elogio e considero um bom livro, porque estabelece não doutrinas de homens, mas vigorosamente promulga a lei de Deus. No entanto, afirmo a minha própria opinião sobre isso, embora sem prejuízo para ninguém. Eu não considero como uma escrita de um apóstolo, e as minhas razões seguem. Em primeiro lugar, é terminantemente contra São Paulo e todo o resto da Escritura em atribuir a justificação às obras. Ela diz que Abraão foi justificado pelas suas obras, quando ofereceu seu filho Isaque. Embora em Romanos, São Paulo ensine o contrário, que Abraão foi justificado sem as obras, por sua fé, antes que ele tivesse oferecido seu filho, e prova isso por Moisés em Gênesis 15. Agora, embora esta epístola possa ser ajudada, e uma interpretação concebida para essa justificação pelas obras, não pode ser defendida em sua aplicação às obras da declaração de Moisés em Gênesis 15, pois Moisés está falando aqui apenas da fé de Abraão, e não de suas obras, como São Paulo demonstra em Romanos. Essa falha, portanto, prova que esta epístola não é o trabalho de qualquer apóstolo. Segundo ele, o livro de Tiago tem falhas e contradiz toda a Bíblia, ou seja, é uma obra não inspirada. Tudo quanto os protestantes rejeitam. Continua o seu relato, Lutero. Em segundo lugar, o seu objetivo é ensinar aos cristãos, mas em todo este longo ensino, ele não menciona uma única vez a paixão, a ressurreição ou o Espírito de Cristo. Ele cita várias vezes Cristo, contudo não ensina nada sobre ele, mas só fala de fé em Deus em geral. Agora é dever de um verdadeiro apóstolo pregar a paixão, ressurreição e função de Cristo, estabelecer o fundamento para a fé nele, como o próprio Cristo diz em João, capítulo 15, dareis testemunhos de mim. Todos os livros sagrados genuínos estão de acordo com isto, de que todos eles pregam e inculcam Cristo. Que é um pouquinho de Lutero sobre negando a autenticidade do livro de Tiago.